Olá, meus queridos, sejam bem-vindos aqui ao Café de Esperança. Hoje nós vamos falar sobre o processo de vitimização. E para orientar esta reflexão sobre esse processo de vitimização, eu conto uma parábola. Diz a parábola que havia dois irmãos gêmeos. Um irmão se tornou um empresário de grande sucesso, tinha uma família maravilhosa, né? Se casou, teve filhos e teve muito sucesso nos negócios. E o outro irmão ficou mendigo, recusava ajudas, inclusive recusava ajudas, receber ajuda do irmão que tinha virado um empresário de grande sucesso. Então preferia viver ali, né, debaixo dos viadutos. Era o que ele preferia, era o que ele queria para si. E aí, alguém um dia chegou e perguntou a este irmão, que virou mendigo, por que que ele tinha chegado nessa situação e por que que ele, então, queria permanecer nessa situação. E ele respondeu que ele era uma pessoa muito descrente na vida e que ele tinha guardado um trauma muito grande de quando ele viu o pai dele. O pai dele, quando ele era criança, bebia, batia na mãe, batia nele no irmão, e ele tinha que ver constantemente a mãe sendo agredida. E ele ficou com um trauma muito grande de tudo aquilo, e ele acreditou que ele também fosse ser uma pessoa ruim, a exemplo do pai, e que, portanto, ele preferia viver a vida dele dessa forma, viver isolado, viver aí, né, sem nenhum tipo de contato ou relações com as pessoas e viver, portanto, à margem da sociedade, e que ele era vítima de tudo isso que tinha acontecido quando ele era criança. E aí foram então perguntar para o irmão, o outro irmão, por que que ele tinha se tornado um empresário de grande sucesso e tinha uma família, qual o segredo para ter uma família do jeito que ele tinha, tal, que eles eram bem unidos. E aí ele respondeu que foi por causa do pai dele. Então, o motivo é o mesmo, tá vendo? O pai. Porque eu via meu pai bebendo, gastando todo o seu salário nas bebidas, comprometendo o seu emprego, porque muitas vezes ele ia no outro dia trabalhar com os efeitos da ressaca, quando não ia alcoolizado para o trabalho. Vi os efeitos destruidores dentro da minha família, o quanto meu pai batia na minha mãe, a maltratava, agredia e nos agredia também. E olhando para o meu pai, eu percebi justamente tudo aquilo que eu não quero ser. Eu percebi onde eu não deveria focar. E eu prometi para mim que eu ia ser exatamente o contrário do que o meu pai foi. Eu ia valorizar o meu emprego, eu ia valorizar o meu salário, eu ia saber investir o meu dinheiro, eu ia saber gastar o meu dinheiro, e eu seria uma pessoa totalmente amorosa, diferente do que meu pai foi. E eu amaria a minha esposa, a respeitaria e cuidaria e zelaria como um verdadeiro pai tem que zelar pelos seus filhos. Ou seja, nós vemos o mesmo contexto, nós vemos a mesma situação, mas a interpretação que é dada é diferente. Um interpreta e age a partir daquela interpretação. O outro interpreta de uma outra forma e age, portanto, consequentemente, a partir daquela outra interpretação. Um é o exemplo claro da vítima, que senta, chora, se lamenta e se fecha a qualquer outra possibilidade. O outro é o exemplo daquele que passou pela mesma situação,
Não significa que não sentiu, não significa que não sofreu, não significa que então é uma pessoa fria, é simplesmente alguém que ressignificou aquilo que lhe aconteceu. É alguém que se coloca como autor e a partir daquilo decide o que vai fazer com a própria vida, ao invés de ser apenas o resultado daquilo que aconteceu. Eu não sou apenas o reflexo daquilo que aconteceu. Eu não sou apenas o resultado daquilo que aconteceu. Eu pego isso e eu processo. Eu refaço. Eu não sou o resultado. Resultado é uma coisa que houve ali, por exemplo, uma operação matemática. Subiu, dividiu, multiplicou, dividiu, não sei o quê, e aí eu tenho esse resultado. Esse resultado aqui é a consequência de tudo o que aconteceu aqui. E eu tenho esse resultado e pronto. Quando a vítima, ela se coloca como o resultado de todas essas operações, de todos esses acontecimentos. Quando você faz o inverso disso, é diferente. Eu não sou o resultado. Eu faço uma nova operação. Eu ressignifico tudo isso aqui. Eu não sou isso aqui. Eu somo, eu divido a partir disso aqui. E aí eu vou fazendo novas somas, eu vou fazendo novas divisões, eu vou fazendo novas multiplicações, até que eu possa chegar no resultado que eu quero. Eu quero aquele tipo de resultado e eu vou batalhar por ele. Essa é a grande diferença entre a vítima e aquele que toma a história para si e fala, eu vou fazer diferente. Ou, como eu sempre gosto e sempre digo, a frase famosa de Sartre, filósofo francês, que ele disse o seguinte, muito mais importante do que aquilo que fizeram com você é o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. Então, como eu vou agir? A gente às vezes fica focado no que o outro fez. Porque meu pai batia na minha mãe, porque meu pai não deu amor pra gente, porque meu pai... Tá, isso tudo aconteceu, não deveria ter acontecido, péssimo que isso tenha acontecido, mas o que verdadeiramente importa não é o que o outro fez, é o que eu vou fazer com aquilo que ele fez. Como que eu vou agir a partir disso? É a hora que a gente muda o foco. Porque o papel da vítima é aquele que fica sentado se lamentando por que fizeram aquilo. E o autor da história é aquele que fala, olha, fizeram tudo isso, que coisa terrível, mas eu não sou resultado disso. Eu não sou vítima disso tudo, não. Fizeram isso, eu enxergo, vejo, e agora o que importa é o que eu vou fazer daqui para frente. Então, o autor da história, diferente da vítima, ele sai para fazer alguma coisa. E a vítima senta e fica eternamente sentada nesse trono de lamentação, lamentando e remoendo tudo aquilo que aconteceu. A vida dela pode até seguir, mas naquele aspecto ela fica sentada. Naquele aspecto ela fica ali remoendo e isso vai, inclusive, afetar todos esses outros acontecimentos que estão ocorrendo aí na vida dela. Então ela pode ter até um novo relacionamento, mas aquele fato vai ter uma incidência, vai ter um peso dentro desse relacionamento, vai ter um peso dentro da família que ela está constituindo, então acaba influenciando. Certo? Lembrando a você que este é o meu canal secundário aqui no YouTube. O canal principal, caso você tenha chegado aqui no canal secundário, meu canal principal é só você digitar aqui no YouTube André Massolini, que você já vai me encontrar. Se não é inscrito ainda, se inscreva. Não deixa de dar o seu joinha. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações dos meus livros, da gravação privada, ok? Muito obrigado, beijo no coração e até!